Existe um silêncio que pesa mais do que qualquer barulho. É o silêncio de quem sorri em público e se desfaz em solidão. O silêncio de quem diz estar bem, mas sente no fundo que a vida está girando em torno de uma máscara que já não se sustenta. Talvez você conheça esse silêncio. Talvez você já tenha sentido que existe um abismo entre o que mostra ao mundo e o que realmente vive dentro de si. A inquietação de viver mascarado é como carregar um fardo invisível. Aos olhos de fora tudo parece normal, até bonito. Mas por dentro a alma se contorce pedindo um espaço para respirar. Esse descompasso é tão sutil e ao mesmo tempo tão devastador, porque destrói pouco a pouco a sensação de verdade. Quantas vezes você já pensou, se as pessoas soubessem quem eu sou de verdade, talvez não me aceitassem? É nesse espaço escondido, nessa parte que você evita mostrar, que mora a sua sombra. A Bíblia nos lembra em João capítulo 8, versículo 32, a verdade vos libertará. A liberdade não nasce de negar quem somos, mas de aceitar até aquilo que nos assusta. A sombra é justamente essa parte negada, a porção que você esconde até de si mesmo, mas que guarda a chave da sua autenticidade. A verdade não está apenas na luz que você exibe, mas também no escuro que você tenta ocultar. E se a sua maior prisão não for o que você mostra, mas o que você rejeita dentro de si? Sêneca escreveu: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Quando não nos conhecemos, quando fugimos de olhar para dentro, qualquer caminho parece errado, qualquer escolha nos deixa insatisfeitos. É por isso que muitas pessoas se sentem sempre em movimento, mas nunca em direção alguma. O vazio que tantos sentem não é falta de conquistas externas, é falta de encontro interno. O conceito de sombra, trabalhado pela psicologia, revela que ela é composta de tudo aquilo que reprimimos. Nossas dores, nossos medos, nossos impulsos e até os nossos talentos sufocados. Quando ignoramos essa parte de nós, ela se transforma em sabotagem, em ansiedade, em explosões emocionais e em relacionamentos que nos ferem. É como um rio subterrâneo que, mesmo invisível, determina o curso da nossa vida na superfície. Mas existe um convite, e esse convite é para a coragem espiritual. Assim como Davi encarou Golias, não com a força física, mas com a convicção de que não estava sozinho, você também é chamado a encarar o gigante que vive dentro de si. Esse gigante não é seu inimigo, ele é o guardião do seu propósito. Ele é a sombra que você evita, mas que guarda a força que ainda não foi despertada. O que você teme enfrentar talvez seja exatamente o que irá revelar o seu verdadeiro poder. Por isso, esta jornada não é sobre eliminar a sombra, mas sobre iluminá-la. Não é sobre negar, mas sobre integrar. É nesse movimento que a verdadeira luz nasce, não como um brilho superficial, mas como uma chama que não se apaga. Hoje, ao longo desta reflexão, eu vou caminhar com você para dentro de lugares que talvez você evite há anos. Vou conduzir você a olhar sem medo para aquilo que insiste em ser visto. E se você permanecer comigo até o fim, poderá perceber que a sombra que tanto teme não é um inimigo a ser derrotado, mas uma parte esquecida de si mesmo que deseja voltar para casa. Há um tipo de fuga que não se vê, mas que governa milhões de vidas. Não é a fuga pelas estradas nem pelas mudanças radicais que muitos fazem na superfície. É a fuga silenciosa, quase invisível, de quem preenche a própria vida com distrações para não ter que encarar suas feridas mais profundas. Você já percebeu como é fácil ocupar-se de tudo e ao mesmo tempo sentir-se vazio? Esse é o reflexo de quem, no fundo, está correndo não do mundo, mas de si mesmo. A sociedade nos oferece máscaras prontas para essa fuga. Máscaras de sucesso, de felicidade, de controle. Você é incentivado a parecer forte, a mostrar conquistas, a exibir alegria constante. Esse é o retrato de uma fuga interna. É o retrato de quem evita olhar para dentro, porque sabe que, no fundo, encontrará algo que não quer enfrentar. Imagine uma casa imponente, linda, com paredes recém-pintadas, móveis novos e flores na varanda. Mas no porão, escondido de todos, há caixas empoeiradas,
vazamentos, restos de coisas que nunca foram jogadas fora. Com o tempo, aquele porão esquecido começa a infiltrar-se no andar principal. O cheiro sobe, a umidade se espalha, a poeira invade os quartos. Não importa o quanto se cuide da aparência, o que está escondido sempre encontra uma maneira de se revelar. Assim também é a alma. A sombra ignorada sempre encontra um caminho para se manifestar. É natural sentir medo de olhar para dentro, o medo de descobrir dores que ainda não cicatrizaram, medos que nunca foram nomeados, culpas que parecem grandes demais. Mas o paradoxo é que esse mesmo medo, quando não é enfrentado, se torna prisão. Ele nos mantém reféns daquilo que tentamos evitar. É como se cada distração fosse apenas um adiamento, nunca uma solução. Hoje eu convido você a dar o primeiro passo nesse caminho. Não se trata de mergulhar em tudo de uma vez, mas de reconhecer que existe algo guardado. É permitir-se dizer, sim, existe um porão dentro de mim. É admitir que a fuga só alimenta o vazio. É escolher olhar, mesmo que por instantes, para esse espaço interno. Porque apenas quando você reconhece a existência da sombra é que começa a ter poder sobre ela. Existe um equívoco comum que muitos carregam em silêncio. Acreditar que sua sombra é sinônimo de maldade, de perversidade, de algo que deveria ser apagado a qualquer custo. Esse erro cria culpa, vergonha e medo de si mesmo. Mas a verdade é outra. A sombra não é o seu lado perverso. A sombra é o seu lado humano. É feita de dores, sim, de medos, sim, mas também de talentos esquecidos, desejos legítimos e potências que você nunca ousou mostrar. Ela não é a sua destruição, é a sua inteireza escondida. Pense em quantas vezes você foi ensinado a esconder sentimentos considerados errados. Raiva, tristeza, inveja, insegurança. Em vez de aprender a acolhê-los, você foi incentivado a reprimi-los, como se fossem provas de um defeito incurável. Mas o que ninguém disse é que, junto com esses impulsos, você também enterrou dons preciosos. Quantas vezes alguém sensível foi chamado de fraco? Quantas vezes uma criança criativa foi silenciada porque não era prático? A sombra guarda não apenas nossas feridas, mas também a autenticidade que um dia foi sufocada. A psicologia nos lembra que a sombra é um depósito. Tudo o que você rejeita em si mesmo, tudo o que você não quer que os outros vejam, vai para esse depósito interno. Mas ali dentro também ficam esquecidos dons, habilidades e verdades que, por medo de rejeição, foram trancados. Por isso, a sombra não é inimiga, mas guardiã de riquezas escondidas. Aquilo que você teme olhar pode ser justamente a parte mais autêntica e poderosa de você. O exercício aqui não é julgar nem condenar, mas observar. Observe suas reações, seus impulsos, seus desejos, mesmo aqueles que parecem desconfortáveis. Não os trate como monstros, trate-os como mensageiros. Cada emoção traz uma mensagem. Cada impulso revela um ponto que pede atenção. Quando você se permite observar sem julgamento, abre espaço para que o que estava escondido volte à consciência, e a consciência é o primeiro passo para a libertação. Imagine um cofre antigo, pesado e enferrujado. Ele guarda coisas que você talvez tenha esquecido. Dentro dele há memórias de medos, sim, mas também há tesouros que você nunca mais tocou. Quando você decide abrir esse cofre, não encontra apenas fantasmas, mas também partes de si que estavam esperando para viver. Essa é a sombra. Um cofre que guarda tanto seus medos quanto seus dons. A revelação é simples, mas profunda. A sua autenticidade muitas vezes está escondida exatamente onde você teme olhar. Aquilo que você rejeita em si pode conter a chave para a sua força. Aquilo que você tenta esconder pode ser o que, quando reconhecido, irá libertá-lo. A sombra não precisa ser negada, precisa ser iluminada. Se você permitir, começará a ver que a sombra não é um lugar de condenação, mas de resgate. Ela não está ali para te destruir. Está ali para te lembrar de quem você é. E quando essa verdade for aceita, você perceberá que não há motivo para se envergonhar. Porque no fundo,
A sombra não é maldade. A sombra é humanidade. Todos nós, em algum momento, escolhemos uma máscara para sobreviver. A máscara da força, a máscara do bom humor, a máscara do sucesso. Às vezes usamos tantas máscaras que já não sabemos onde começa o rosto verdadeiro. No início, essas máscaras parecem necessárias. Elas nos protegem do olhar dos outros, nos dão aceitação, nos fazem caber em lugares que de outra forma rejeitariam nossa vulnerabilidade. Mas com o tempo, o que foi uma defesa se transforma em prisão. A sociedade nos treina para desempenhar papéis. O papel do trabalhador incansável, do amigo sempre disponível, do líder inabalável, da pessoa que está sempre bem. E o preço desse teatro é alto. Quanto mais você se esforça para manter a imagem perfeita, mais ansioso se torna. Porque dentro de você existe uma voz pedindo para respirar, pedindo para ser autêntica, mas que é sufocada pela necessidade de aprovação. A grande revelação é que a prisão não está fora. Não são as críticas, não são os julgamentos, não são as pressões externas. A prisão é construída dentro de nós quando acreditamos que precisamos ser aquilo que os outros esperam. Cada elogio pode se transformar em corrente. Cada aprovação pode virar um grilhão invisível. A cada sorriso forçado, a cada silêncio imposto, você adiciona mais uma barra à cela. Até o dia em que percebe que já não vive, apenas representa. Quantos líderes admirados por muitos já desmoronaram em silêncio, porque não tinham permissão para mostrar vulnerabilidade? Quantas pessoas, cercadas por aplausos, voltam para casa e choram em segredo? Não é o julgamento que destrói, é a obrigação de parecer impecável. Porque ser humano é cair, é sentir medo, é ter dias escuros. Mas a máscara não permite isso, a máscara exige perfeição. Imagine correntes feitas não de ferro, mas de elogios. Correntes invisíveis, mas tão fortes que prendem a alma. Elas não machucam por fora, mas sufocam por dentro. E mesmo assim, quem olha de fora pode dizer: que vida perfeita. Você já sentiu esse peso? Já percebeu que a admiração dos outros não preenche o vazio que cresce em silêncio dentro de você? O primeiro passo para quebrar essa prisão é admitir que a máscara cansa. É perceber que ninguém pode sustentar para sempre um papel que não é o seu. É ter a coragem de reconhecer que você merece ser aceito não pela imagem que apresenta, mas pela verdade que carrega. Porque a dignidade começa quando você já não precisa reagir a cada expectativa. A dignidade começa quando você permite que sua alma respire sem disfarces. As máscaras que um dia protegeram hoje podem estar aprisionando, e talvez seja a hora de soltá-las, não de forma brusca, mas com delicadeza, como quem retira um peso dos ombros. Porque a verdadeira liberdade não está em agradar a todos, mas em viver sem precisar fingir. Negar quem somos é uma das formas mais sutis de autodestruição. Não se trata de negar apenas sentimentos ou pensamentos passageiros, mas de fugir da própria essência, como se a verdade interior fosse perigosa demais para ser mostrada. A Bíblia nos mostra isso na história de Jonas. Ele recebeu um chamado claro, mas decidiu fugir. Em vez de seguir o caminho da verdade, correu para o lado oposto, e o resultado foi caos, tempestade e desordem. A fuga de Jonas não é apenas uma história antiga, é um reflexo do que acontece conosco sempre que escolhemos não ouvir o chamado mais íntimo da alma. Quando negamos quem somos, criamos raízes para escolhas destrutivas. Uma decisão baseada na fuga se multiplica em mais fugas, em mais desvios, em mais distorções. O que você não aceita em si mesmo não desaparece. Apenas se esconde e retorna em formas inesperadas. Impulsos, sabotagens, relacionamentos que terminam sempre do mesmo jeito, raivas que explodem sem explicação. Você pensa que enterrou, mas a verdade é que apenas adiou o encontro. A revelação é dura, mas libertadora. Tudo o que negamos em nós mesmos volta para cobrar atenção. A raiva que não admitimos se transforma em explosão. A tristeza não reconhecida se torna apatia. O desejo reprimido aparece como culpa silenciosa. Negar a si mesmo
É como tentar apagar um incêndio cobrindo as brasas com um pano. À primeira vista parece que o fogo sumiu, mas as brasas continuam queimando por baixo, consumindo lentamente, até que um dia as chamas voltam ainda maiores. É por isso que olhar para dentro é tão essencial. Não como quem busca se punir, mas como quem deseja compreender. Reconhecer as próprias sombras não é pecado. O verdadeiro pecado está em negá-las, em fingir que não existem, em fugir do que precisa ser curado. Porque a fuga nunca cura. A fuga apenas adia, e no adiamento a dor cresce em silêncio. Uma prática simples pode abrir esse caminho. Escreva. Escreva sobre as emoções que você sente vergonha de admitir. Coloque no papel as verdades que você nunca ousou dizer em voz alta. Não para expor ao mundo, mas para se expor a si mesmo. Porque enquanto você não olhar para o que sente, continuará prisioneiro de forças invisíveis. A escrita é como um espelho que não julga. Ela devolve exatamente aquilo que você carrega, mesmo que você tente disfarçar. Negar quem você é não elimina sua verdade. Apenas a esconde em lugares onde ela gritará de forma ainda mais dolorosa. A pergunta que fica é: até quando você vai fugir de si mesmo? Até quando vai escolher tempestades externas para não encarar o chamado interno? Talvez esteja na hora de parar de correr. Talvez esteja na hora de olhar para dentro e aceitar que não existe liberdade sem autenticidade. E quando você fizer isso, vai perceber que sua maior batalha nunca foi contra o mundo, mas contra a sua própria fuga. A tempestade não estava fora, ela sempre esteve dentro. Existe uma ilusão perigosa que muitos alimentam, a de que estão plenamente no controle de suas vidas. A verdade, revelada tanto pela psicologia quanto pela experiência humana, é que a maior parte das nossas ações não nasce da consciência, mas do inconsciente. Estima-se que 90% da mente seja formada por processos automáticos, memórias escondidas, padrões enraizados que operam sem nossa permissão direta. E é justamente por ignorarmos essa realidade que tantas vezes nos sentimos reféns de nós mesmos. Pense em quantas vezes você reagiu de forma impulsiva e depois se perguntou: por que eu fiz isso? A resposta está no inconsciente. São lembranças antigas, traumas não curados, frases ouvidas na infância, crenças absorvidas sem questionamento que decidem por nós quando menos esperamos. Você acredita estar no controle, mas o que realmente acontece é que um piloto automático programado há anos toma o volante e guia sua vida em direção ao mesmo destino de sempre. Esse é o erro invisível. Acreditar que basta ter força de vontade para mudar, quando na verdade a mudança começa pela consciência. Não é sobre controlar cegamente as emoções, mas sobre iluminá-las. O verdadeiro poder não nasce de sufocar impulsos, mas de compreender suas origens, porque aquilo que você não traz para a luz continuará dirigindo sua vida sem que você perceba. A quebra de expectativa é clara. Força emocional não significa nunca sentir, mas aprender a sentir com clareza. Não significa controlar cada detalhe, mas aprender a perceber os gatilhos antes que eles assumam o comando. Quando você começa a observar o que desperta sua raiva, sua ansiedade ou sua tristeza, já dá o primeiro passo para recuperar o governo da própria vida. Uma prática simples pode transformar isso em experiência. Observe seus gatilhos. Quando alguém disser algo que o machuca, em vez de reagir imediatamente, respire e pergunte-se: o que exatamente estou sentindo agora? O que isso me lembra? Muitas vezes, a emoção não é sobre o presente, mas sobre feridas antigas que foram ativadas. Quando você reconhece isso, abre espaço para agir de forma diferente. Imagine que você está dentro de um carro. Você acredita que está dirigindo, mas na verdade há um piloto automático escondido que decide a rota. Você segura o volante, mas os caminhos já estão programados. Esse é o poder do inconsciente quando ignorado. Ele guia sua vida sem que você perceba, repetindo histórias, repetindo dores, repetindo finais. Somente quando você assume o papel de observador é que pode começar a reprogramar essa rota. A pergunta que fica é:
você tem dirigido sua vida de forma consciente ou tem sido conduzido por padrões invisíveis? Reconhecer essa diferença pode ser desconfortável, mas também é libertador. Porque, ao contrário do que parece, o inconsciente não precisa ser inimigo. Ele é apenas o reflexo do que foi vivido e esquecido. Quando iluminado, ele deixa de governar sozinho e se torna um aliado no processo de transformação. E talvez seja nesse momento, quando você decide parar de viver no automático, que descobre a verdade. A sua vida não precisa repetir os mesmos roteiros. O inconsciente governa quando é ignorado, mas quando é acolhido, ele se transforma em solo fértil para um novo caminho. Toda dor não reconhecida encontra uma forma de se expressar. O que não é curado não desaparece, apenas muda de rosto. Muitas vezes, a raiva que você vê em alguém não é raiva pura, mas uma tristeza antiga que nunca encontrou espaço para ser acolhida. Explosões emocionais, ataques, palavras duras e gestos violentos quase sempre são gritos de uma alma ferida pedindo atenção. Quantas vezes você já percebeu que reagiu de maneira desproporcional diante de uma situação pequena? Talvez alguém tenha dito algo simples, mas dentro de você aquilo abriu uma ferida que já existia. E de repente, o tom da sua voz subiu. Suas palavras se tornaram cortantes e depois veio a culpa por ter ferido quem estava ao seu lado. Isso não acontece porque você é mau, mas porque existe uma dor não resolvida tentando se fazer ouvir. Um exemplo claro é o de um pai que grita com seu filho. À primeira vista parece apenas um ato de autoridade ou impaciência, mas quando olhamos mais fundo, percebemos que aquele grito não nasceu no presente. Ele é fruto da rejeição que esse pai carregou na infância, das marcas que nunca foram curadas. O filho apenas acendeu a memória e o pai reagiu não ao que estava diante dele, mas ao passado que ainda o governa. É preciso compreender que feridas abertas sangram sobre quem chega perto. Elas respingam em quem não tem culpa, contaminando relacionamentos, destruindo vínculos, afastando aqueles que mais amamos. Por isso, ignorar as próprias dores é perigoso. Porque quanto mais você tenta escondê-las, mais elas buscam formas de sair. E quase sempre saem em momentos de fúria ou desesperança. Uma prática transformadora é simples e ao mesmo tempo poderosa. Antes de agir, nomeie a emoção. Quando sentir que a raiva sobe, diga a si mesmo: estou com raiva. Quando a tristeza pesar, diga: eu estou triste. Nomear a emoção é como acender uma luz no quarto escuro. Você já não tropeça no invisível, porque passa a enxergar o que está realmente presente. E muitas vezes, ao reconhecer, a intensidade já diminui. Imagine uma ferida aberta que nunca recebeu curativo. Por fora, você tenta cobrir com roupas bonitas, mas basta alguém encostar de leve para que a dor venha à tona e o sangue se espalhe. Assim é a alma quando carrega feridas antigas, sensível ao menor toque, pronta para reagir de forma intensa. A cura não está em esconder a ferida, mas em cuidar dela com paciência, verdade e compaixão. Por isso, não se culpe pelas explosões que já teve, mas também não se acomode nelas. Elas são sinais, são lembretes de que algo dentro de você pede atenção. E quando você decide tratar suas feridas com honestidade, descobre que a raiva deixa de ser grito e começa a se transformar em clareza. Porque feridas curadas não viram agressões. Feridas curadas viram sabedoria. Existe uma ideia sedutora que circula nos caminhos da espiritualidade moderna. A ideia de que ser iluminado é viver sempre sorrindo, sempre em paz, sempre calmo. Uma imagem polida de perfeição, sem lágrimas, sem dúvidas, sem noites escuras. Mas essa é a luz falsa, a luz que se sustenta apenas na superfície. A verdadeira luz é muito mais profunda. Ela inclui a sombra, não a nega. Quantos já se sentiram fracassados por não conseguirem manter esse estado de serenidade constante? Quantos acreditaram que não eram espirituais o suficiente porque ainda sentem dor, angústia, raiva ou solidão? Essa crença distorce a verdade e aprisiona a alma.
A espiritualidade não é uma máscara dourada, mas um mergulho no real. E o real inclui lágrimas, inclui dúvidas, inclui quedas. Até Jesus, no Getsêmani, conheceu a angústia. Aquele que é considerado a maior luz não foi poupado da escuridão da alma. Ele suou gotas de sangue em sua oração, pediu que o cálice fosse afastado, sentiu medo e solidão. Se até a maior luz atravessou a noite escura, por que nós acreditaríamos que estar em paz significa nunca sentir dor? A dor não anula a luz. A dor revela o caminho por onde a luz precisa brilhar. A verdadeira revelação é essa. Luz autêntica não significa ausência de sombra, mas integração. Você não precisa fingir estar sempre bem para ser forte. Não precisa sufocar suas lágrimas para ser espiritual. A luz real nasce justamente do encontro com aquilo que mais teme. Porque só quem atravessa a escuridão conhece a profundidade da claridade. Uma prática simples é permitir-se sentir. Permitir-se chorar quando o coração pede. Permitir-se silenciar quando a mente grita. Permitir-se descansar quando o corpo não aguenta mais. Sentir dor não significa se definir pela dor. Reconhecer a sombra não significa se perder nela. É exatamente o oposto. Quando você a aceita, a dor deixa de ser um abismo e se torna uma ponte. Imagine um vitral colorido em uma catedral. Ele só se ilumina porque há vidros claros e vidros escuros lado a lado. Se todos fossem transparentes, a beleza desapareceria. Se todos fossem escuros, a luz não passaria. É a união dos contrastes que cria a obra-prima. Assim também é a alma. Só se torna bela e íntegra quando aceita sua luz e sua sombra como partes inseparáveis. Por isso, desconfie da luz falsa que exige perfeição constante. A luz verdadeira não nega a dor, mas a atravessa. Não finge força, mas encontra força dentro da vulnerabilidade. E no fim, você descobre que sua maior claridade sempre esteve escondida onde a escuridão parecia insuportável. Muitos confundem arrependimento com culpa. Acreditam que arrepender-se é carregar para sempre um fardo pesado, como se a dor de um erro fosse uma prisão sem saída. Mas isso não é arrependimento verdadeiro. A culpa paralisa, o arrependimento transforma. A culpa aprisiona no passado, o arrependimento abre portas para o futuro. A Bíblia nos mostra isso de forma clara na vida de Pedro. Após negar Cristo 3 vezes, Pedro chorou amargamente. Aquele choro não foi apenas remorso, foi um ponto de virada. Ele não permaneceu preso ao erro, mas deixou que a dor o transformasse em alguém capaz de sustentar a fé, de ensinar, de liderar com humildade. Sua queda se tornou o solo fértil da sua grandeza. A sombra que o envergonhava foi transformada em testemunho. É assim que o arrependimento verdadeiro age. Ele não ignora a sombra, mas olha para ela com coragem. Reconhece a falha, aceita a dor que ela trouxe, mas não se deixa paralisar. Em vez de alimentar a autopunição, busca a mudança real. A luz que nasce do arrependimento não é a de quem nunca errou, mas a de quem permitiu que os erros se tornassem mestres. Quantas vezes você revive mentalmente os mesmos momentos dolorosos, repetindo frases de acusação contra si mesmo? Quantas vezes você se aprisiona em um ciclo de vergonha sem perceber que isso não o aproxima da mudança, apenas o afasta ainda mais de si? A verdadeira transformação não nasce da vergonha, mas da coragem de aprender. Uma prática que pode ajudar é reescrever suas narrativas de falha. Pegue um momento do passado que você considera um erro grave e escreva a história novamente, mas desta vez destacando o que aprendeu. Ao reler, perceba que aquele episódio, por mais doloroso que tenha sido, também abriu portas para sua maturidade. Esse exercício não apaga o passado, mas o redime, transformando dor em sabedoria. O arrependimento verdadeiro é como o processo do ouro no fogo. O calor não destrói, mas purifica. O ouro só se torna ouro brilhante depois de enfrentar a chama. Assim também você. Não é a queda que define seu valor, mas o que você faz com ela. Por isso, não se perca na culpa paralisante. Permita-se sentir a dor do erro, sim, mas permita-se também
caminhar em direção à mudança. Porque a sombra que um dia o envergonhou pode se tornar exatamente o ponto onde a sua luz brilhará mais forte. A maior armadilha do caminho interior não é o fracasso, mas o orgulho. O orgulho disfarçado de força, de espiritualidade, de autossuficiência. Quantos se perdem acreditando que precisam provar que são inabaláveis? Quantos se recusam a pedir ajuda, a admitir limites, a reconhecer fraquezas? Mas a verdade é clara, só a humildade liberta. A filosofia estoica já dizia que o primeiro passo para a sabedoria é reconhecer o que não sabemos. Da mesma forma, o primeiro passo para a liberdade emocional é admitir que não somos perfeitos. A humildade não diminui, ao contrário, ela humaniza. Ela abre espaço para a cura, porque nos coloca diante da verdade. E a verdade nunca humilha, a verdade sempre liberta. Veja quantos líderes, aparentemente fortes, desmoronaram em silêncio por se recusarem a mostrar vulnerabilidade. O medo de serem julgados os aprisionou em máscaras de perfeição. Mas aqueles que tiveram coragem de se dobrar, de pedir ajuda, de dizer, eu não consigo sozinho, esses cresceram ainda mais. Porque a verdadeira grandeza não está em parecer invencível, mas em ser real. Admitir fraqueza é um ato de coragem. É confessar que você também sente medo, que também chora, que também se perde. É reconhecer que ser humano é não ter todas as respostas. E justamente aí, nesse reconhecimento, nasce a força que sustenta. Quem dobra os joelhos diante da vida, quem se permite ser pequeno, é quem se levanta mais forte. Imagine um guerreiro em batalha. Ele sangra, se ajoelha, parece derrotado. Mas é nesse instante, quando toca o chão, que encontra apoio para se erguer com ainda mais firmeza. A humildade é esse gesto, dobrar-se para levantar-se melhor. Talvez você tenha acreditado que admitir suas limitações o tornaria fraco. Mas veja, negar suas fraquezas apenas prolonga suas prisões. O orgulho é uma cela dourada, bonita por fora, sufocante por dentro. A humildade é a chave que abre essa porta. Por isso, não tenha medo de reconhecer suas fragilidades. Não tenha medo de pedir ajuda, de dizer eu não sei, de confessar suas falhas. Porque a humildade não é derrota. A humildade é o início da verdadeira liberdade. Há dores que parecem não fazer sentido enquanto as carregamos. São marcas que pesam, lembranças que ardem, histórias que preferiríamos esquecer. Mas quando olhamos para trás com olhos mais maduros, percebemos que aquilo que um dia quase nos destruiu pode se tornar exatamente o que dá sentido à nossa jornada. A sombra, quando iluminada, não é apenas algo que nos liberta. Ela se transforma em ferramenta de cura para outros. Muitos acreditam que precisam esconder suas feridas para parecer fortes. Pensam que mostrar vulnerabilidade é fraqueza. Mas a verdade é que a ferida escondida apodrece. Já a ferida exposta com sabedoria se torna cicatriz. E cicatrizes são marcas de sobrevivência, não de derrota. Elas dizem, eu passei por isso e sobrevivi. E é exatamente essa sobrevivência que pode se transformar em guia para quem ainda está perdido na dor. A Bíblia nos mostra um exemplo profundo na vida de Paulo. Ele, que antes perseguiu os seguidores de Cristo, transformou seu passado em testemunho de graça. O mesmo homem que um dia foi inimigo da mensagem se tornou o maior propagador dela. Sua sombra, reconhecida e iluminada, virou serviço. Sua maior vergonha se transformou em sua maior missão. O erro comum é pensar que apenas a perfeição inspira. Na verdade, o que mais inspira é a verdade. É saber que alguém atravessou a mesma escuridão e ainda assim encontrou saída. É olhar para uma cicatriz e perceber que há vida depois da dor. É ouvir alguém compartilhar sua sombra com sabedoria e entender que não estamos sozinhos em nossas lutas. Uma prática poderosa é compartilhar suas vulnerabilidades, mas não como quem busca pena ou reconhecimento. Compartilhe com responsabilidade, como quem oferece um mapa. Pergunte a si mesmo, de que dor eu sobrevivi que pode servir de guia para alguém que ainda está nela? Quando você fala a partir da cicatriz,
e não mais da ferida aberta, suas palavras se tornam remédio. Imagine uma cicatriz no corpo. Ela é feia para alguns, mas para quem a carrega, é prova de que a ferida fechou. Agora pense nela como um mapa. Um mapa que mostra onde você caiu, mas também mostra como se levantou. É assim que a sua sombra pode se tornar serviço, não como peso, mas como guia. Por isso, não esconda aquilo que já foi curado. Sua história pode ser a resposta para a oração de alguém. Sua dor pode ser a chave que abre a porta da esperança de outro coração. Quando sua sombra deixa de ser segredo e se transforma em testemunho, você descobre que nada do que viveu foi em vão. O mundo em que vivemos é barulhento. Há vozes por todos os lados. Cobranças, notícias, comparações, opiniões, notificações sem fim. Esse ruído externo se infiltra dentro de nós e, quando percebemos, não conseguimos mais distinguir nossa própria voz. O barulho constante não nos deixa ouvir o que dói, não nos deixa perceber os sussurros da alma. Mas há uma verdade simples e esquecida. O silêncio é curador. O silêncio não é ausência, é presença. É nele que começamos a perceber o que realmente carregamos. É nele que verdades ocultas vêm à tona, não como inimigas, mas como mensagens que estavam esperando ser ouvidas. Quantas vezes você já percebeu que, ao parar por um instante, emoções que estavam sufocadas emergem? É desconfortável, mas é também libertador. A Bíblia nos mostra que até Jesus buscava o silêncio antes de decisões cruciais. Ele se retirava para orar sozinho, para ouvir a voz que não se confunde com o ruído da multidão. Isso nos ensina algo profundo. Grandes escolhas e grandes curas não acontecem no barulho, mas na quietude. A alma só se revela quando encontra espaço para respirar. O convite aqui é prático. Crie períodos curtos de silêncio intencional. Não precisa ser uma hora inteira de meditação. Pode começar com 3 minutos em que você desliga tudo ao redor, fecha os olhos e apenas respira. Nesse breve espaço, pergunte a si mesmo: o que dói em mim hoje? O que eu tenho evitado sentir? O silêncio não traz respostas imediatas, mas abre espaço para que elas comecem a nascer. Imagine um copo de água turva. Enquanto você o agita, a sujeira se espalha e a água fica opaca. Mas quando o copo é deixado em repouso, a sujeira começa a descer e a água se torna clara. Assim é com a alma. No movimento e no barulho, tudo parece confuso. Mas no repouso, as verdades começam a se organizar. Talvez você tenha medo do silêncio, porque nele sua dor se revela. Mas lembre-se, não é o silêncio que causa a dor, é o silêncio que a mostra, e aquilo que é mostrado pode, enfim, ser curado. Por isso, em vez de fugir do silêncio, abrace-o como quem encontra um amigo sábio. Faça do silêncio não um castigo, mas uma prática, um espaço em que a sua alma, tantas vezes ignorada, possa finalmente falar. E você descobrirá que no fundo desse silêncio existe uma clareza que nenhum barulho do mundo é capaz de oferecer. Há pesos que não estão em nossos ombros, mas em nossa alma. Pesos que não vemos, mas que determinam a forma como caminhamos. O rancor é um desses pesos. Ele se alimenta em silêncio, crescendo a cada lembrança, e mantém a sombra ativa como uma chama escondida. Guardar ressentimento é como carregar correntes invisíveis. Você acredita que está preso ao que lhe fizeram, mas, na verdade, é você quem se prende ao passado. Muitos acreditam que perdoar é esquecer, é dizer que nada aconteceu, é apagar a dor como se ela nunca tivesse existido. Mas isso não é perdão, é negação. O verdadeiro perdão não apaga a história, ele a ressignifica. Ele não nega a dor, mas corta o vínculo que o mantém acorrentado a ela. Perdoar é dizer: o que me feriu não terá mais poder de me aprisionar. A Bíblia nos oferece um exemplo poderoso na vida de José. Traído por seus irmãos, vendido como escravo, ele tinha todos os motivos para alimentar rancor. Mas quando teve a oportunidade de vingança, escolheu o perdão. Ele não negou a dor do passado, mas decidiu que sua vida não seria governada por ela. O perdão não devolveu os anos perdidos,
mas devolveu a liberdade da sua alma. Quantas pessoas vivem como prisioneiras de mágoas antigas? Quantos casamentos, famílias e amizades são destruídos porque alguém se recusa a soltar a corda que mantém o coração preso ao que já passou? Guardar rancor é como manter âncoras lançadas ao fundo do mar. Você pode até remar, mas nunca avança. Uma prática profunda é escrever uma carta. Não precisa ser entregue, não precisa ser lida por ninguém. Escreva para quem o feriu. Diga tudo o que ainda pesa, mas ao final escreva também: eu escolho soltar. Eu escolho me libertar. Essa carta é um ritual simbólico, uma maneira de tirar a dor do silêncio e colocá-la em palavras que não mais o aprisionem. Perdoar não significa reconciliar-se com todos. Não significa aceitar injustiças ou voltar para relacionamentos que machucam. O perdão é um ato interno, invisível aos olhos, mas imenso em poder. Ele não muda o que foi feito, mas muda o lugar que isso ocupa dentro de você. Imagine um navio preso por âncoras pesadas. Ele é forte, tem velas enormes, mas não consegue sair do lugar. O perdão é o ato de soltar essas âncoras. Não muda o mar, não muda a tempestade, mas devolve ao navio a possibilidade de navegar de novo. Por isso, pergunte a si mesmo: quais âncoras você ainda mantém presas? Que histórias você insiste em revisitar, acreditando que está protegido quando na verdade está paralisado? Talvez hoje seja o dia de soltar, porque o perdão, mesmo invisível, é a arma mais poderosa que existe contra a sombra. Ser autêntico nunca foi fácil. Há um mito silencioso que muitos carregam: acreditar que viver a verdade interior é um caminho simples, natural, quase automático. Mas a autenticidade é uma estrada estreita. Ela exige escolhas duras, desapego da aprovação imediata e coragem para enfrentar olhares que não compreendem. Ser autêntico é andar contra a corrente de um mundo que valoriza aparências mais do que verdades. Quantas vezes você já se percebeu dizendo sim quando queria dizer não? Quantas vezes sorriu para manter a paz aparente, mesmo sentindo o coração em pedaços? Essas pequenas concessões diárias, quando somadas, criam um abismo entre quem você é e quem você mostra. E quanto maior esse abismo, maior a sensação de vazio. A autenticidade não elimina todos os conflitos, mas elimina o conflito mais doloroso, o de viver contra si mesmo. A revelação é clara. Ser autêntico é perder a aprovação imediata de muitos para ganhar a paz duradoura de viver em verdade. E essa troca dói. Ela pode significar deixar uma carreira que não ressoa com sua alma. Pode significar perder a aprovação de pessoas queridas. Pode significar abrir mão do conforto de ser aceito pela multidão para caminhar sozinho por um tempo. Mas essa solidão é fértil, porque nela você finalmente respira como quem é, e não como quem precisa parecer ser. Exemplos estão em toda parte. Pessoas que abandonaram caminhos seguros para seguir o que realmente fazia sentido. Homens e mulheres que trocaram status por propósito, aparência por verdade, máscaras por alma. A autenticidade não os tornou mais populares de imediato, mas os tornou inteiros. E a inteireza vale mais do que qualquer aplauso. Uma prática simples, mas desafiadora, é perguntar-se todos os dias: onde eu tenho mentido para manter a paz aparente? Essa pergunta abre feridas, mas também abre caminhos, porque cada mentira contada a si mesmo é uma pedra no caminho da autenticidade. Reconhecê-las é começar a retirar essas pedras, mesmo que uma por vez. Imagine uma trilha estreita em meio a uma floresta. De um lado, uma estrada larga, cheia de gente, barulhenta, com aplausos fáceis. Do outro, um caminho estreito, silencioso, solitário. A maioria escolhe a estrada larga porque nela há aprovação imediata. Mas a alma só encontra descanso na vereda estreita, onde cada passo é verdadeiro, mesmo que incompreendido. Talvez hoje você esteja diante dessa escolha: continuar agradando a todos para manter a ilusão de paz, ou escolher a verdade, mesmo que isso custe o aplauso de muitos. O caminho da autenticidade nunca será o mais largo, mas é nele que você encontrará aquilo que nenhuma multidão pode dar: a paz de ser quem realmente é.
Há profundezas em nossa alma que a razão sozinha não alcança. Existem memórias, padrões e dores escondidas em camadas tão profundas que nem mesmo a psicologia consegue explicar por completo. É nesse território que entra o espírito. Ele não se limita à lógica, porque sua luz não é apenas mental, mas espiritual. É ele quem revela o que estava oculto, quem sonda o coração com uma clareza que ultrapassa a consciência. A Bíblia nos lembra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O Espírito sonda todas as coisas. Não algumas, não muitas, mas todas. Isso significa que nada dentro de você está além do alcance dessa luz. Nenhuma sombra, nenhuma dor, nenhum segredo é grande demais para ser revelado. O que você não consegue enxergar sobre si mesmo, o Espírito revela com delicadeza, como quem acende uma lanterna em um canto escuro que parecia intransponível. O autoconhecimento, quando separado da espiritualidade, pode se tornar incompleto. É útil, sim, mas corre o risco de girar em torno de si mesmo. Já quando o Espírito ilumina, o processo deixa de ser apenas psicológico e se torna sagrado. Não é apenas você olhando para dentro, é uma presença maior ajudando-o a enxergar aquilo que você sozinho não teria coragem de ver. Quantas pessoas em oração já reconheceram padrões que nunca haviam notado? Quantas vezes, em um momento de silêncio profundo, veio uma lembrança ou uma verdade que parecia esquecida? Esse não é apenas o trabalho da mente, é o sopro do Espírito, revelando, trazendo à luz o que estava escondido. Uma prática poderosa é a oração reflexiva. Não uma oração apressada, mas uma conversa íntima onde você diz: mostra-me, Espírito, aquilo que preciso enxergar em mim. Ou, se preferir, um momento de meditação bíblica, em que um versículo se torna espelho e começa a revelar partes da sua alma. Esse ato simples abre espaço para que a luz espiritual atue onde a mente não alcança. Imagine um quarto escuro. Você pode tatear, pode tentar organizar os móveis, mas sempre acabará esbarrando. Então alguém chega e acende uma lanterna. De repente, o que antes parecia perigoso e confuso se revela. Você enxerga as formas, entende os caminhos e o medo diminui. Assim é quando o Espírito ilumina. A sombra deixa de ser ameaça e passa a ser compreendida. Por isso, não tema suas partes escondidas. Não tema olhar para dentro, porque você não precisa caminhar sozinho. Existe uma luz capaz de alcançar até os cantos mais escuros do seu coração. Uma luz que não condena, mas revela. Uma luz que não humilha, mas cura. Essa luz é o Espírito que sonda todas as coisas e que deseja guiar você em direção à inteireza. Muitos acreditam que maturidade emocional significa não sentir dor, não se abalar, não sofrer. Mas isso é ilusão. A verdadeira maturidade não é a ausência de emoções, é a capacidade de escolher o que fazer apesar delas. A disciplina emocional é, antes de tudo, um ato de fé. Fé de que aquilo que sentimos não define o que somos. Fé de que é possível escolher mesmo quando o coração insiste em se perder. Os filósofos estoicos já nos ensinavam que não podemos controlar o que acontece fora de nós, mas sempre podemos controlar como respondemos. Essa mesma sabedoria ecoa nas páginas da fé. Suportar, persistir, permanecer firme, mesmo quando a dor ainda lateja. Não se trata de ser insensível, mas de agir com consciência, mesmo quando a tempestade interna grita. Jesus, diante da cruz, nos deu o maior exemplo dessa disciplina. Ele sentiu angústia, sentiu solidão, pediu que o cálice fosse afastado, mas ainda assim, escolheu permanecer. Suportou a dor não porque não a sentia, mas porque via a alegria futura. Esse é o núcleo da disciplina emocional. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a alma resiste, confiando que há um propósito maior, além do sofrimento imediato. É preciso compreender: disciplina não é rigidez fria, mas cuidado amoroso consigo mesmo. É o ato de planejar reações antes que a crise aconteça. Os estoicos chamavam isso de autoacordo. Definir em tempos de calma como você deseja reagir quando o caos vier. Assim, quando a dor chega,
Você não é refém do impulso, mas guiado por uma decisão consciente já tomada. Uma prática transformadora é simples. Escreva um pacto consigo mesmo. Pergunte-se: quando a raiva vier, como eu quero responder? Quando a tristeza pesar, como quero me cuidar? Quando a solidão chegar, como quero me acolher? Coloque no papel não o que sente agora, mas o que deseja escolher quando a sombra se levantar. Esse pacto se tornará um farol quando as ondas forem fortes demais. Imagine um guerreiro em campo de batalha. Ele sangra, tropeça, cai, mas mesmo ferido, não solta a espada. Essa espada é a disciplina. Não é ausência de dor, é resistência em meio à dor. É a convicção de que a tempestade não decidirá seus atos. Talvez hoje você sinta que suas emoções são fortes demais, que o caos interno é maior do que você. Mas lembre-se, cada escolha disciplinada é um ato de fé. Fé de que você não é refém do que sente. Fé de que há uma força maior sustentando seus passos. Fé de que o amanhã pode nascer mais claro se hoje você não desistir. A disciplina emocional não é apenas uma técnica, é uma declaração silenciosa. Eu sinto, mas não sou dominado. Eu sofro, mas não desisto. Eu caio, mas continuo. É assim que a sombra perde poder. É assim que a luz começa a nascer. A jornada que percorremos até aqui não é sobre eliminar a sombra, mas sobre integrá-la. A verdadeira luz não nasce da negação, mas da aceitação. Você não precisa ser perfeito para ser inteiro. Precisa apenas estar disposto a olhar para dentro, com coragem e ternura. Porque sua alma não é feita apenas de claridade, mas também de sombras que guardam verdades. A Bíblia nos lembra pelas palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é a ausência de limitações que nos fortalece, mas a coragem de assumi-las e ainda assim seguir em frente. A sombra, quando aceita, se torna lugar de poder. A fraqueza, quando iluminada, se torna solo para a força florescer. Sêneca também nos advertiu: quem não suporta examinar a si mesmo permanecerá escravo de suas paixões. Essa é a essência da vida interior. A coragem de olhar, de suportar, de examinar, de encarar o que dói. Não para se afundar, mas para se libertar. O autoexame não é condenação, é caminho de emancipação. Talvez ao longo desta reflexão você tenha sentido que algumas palavras tocaram feridas que ainda sangram. Isso não é fraqueza, é sinal de que sua alma ainda está viva, ainda busca cura, ainda deseja inteireza. O chamado que fica é simples e profundo. Olhe para dentro sem medo. Confesse suas feridas a si mesmo. Tenha coragem de perdoar. Aceite a sombra como parte de quem você é, porque é nesse encontro que nasce a autenticidade. A sombra não precisa ser inimiga. Ela é apenas o outro lado da sua verdade. Assim como um vitral só se torna belo porque une partes claras e escuras, a sua alma só brilha quando aceita toda a sua complexidade. O que você chama de escuridão pode ser apenas um convite para que sua luz seja mais verdadeira. Antes de terminar, quero deixar um convite especial para você. Escreva nos comentários esta frase como um compromisso silencioso consigo mesmo. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Essas palavras não são apenas letras, mas sementes. Leia também os comentários de outras pessoas, porque ali você encontrará inspiração e perceberá que não está sozinho nesta jornada. E se esta reflexão tocou o seu coração, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui você encontrará não apenas palavras, mas um espaço de silêncio, de sabedoria e de cura. Um lugar onde sua alma pode descansar, aprender e florescer. A sombra que você teme pode ser exatamente a porta da sua verdadeira luz. Não fuja dela. Aceite-a. Caminhe com ela e descubra que sua alma nunca esteve quebrada. Ela apenas esperava ser vista inteira.